Na semana retrasada a gente estudou aí, né, o livro de Apocalipse, os capítulos 1, 2 e 3, e hoje iremos estudar aí o capítulo 4, 5 e 6, né? Agradeço a presença de vocês, a assiduidade. Para nós que estamos dando aula, né, professor, é sempre muito importante, né, essa frequência dos alunos, né, mostra carinho, né, mostra dedicação, a gente fica muito feliz com isso, né? Isso é um retorno excelente aí para nós. Então, muito obrigado aí a todos que estão chegando aí, ainda vão chegar outros, né? Deus abençoe vocês, que a gente possa ter uma escola bíblica semanal, né? Escola bíblica bacana aí, que Deus possa abençoar vocês aprenderem bastante, né? Muito bem, fala Fredão, boa noite aí meu caro, boa noite Joyce. Muito bem, né? A gente na semana retrasada falou sobre a importância de estudar Apocalipse, né? E a gente sabe que, além do fato de ter um versículo lá no início que diz bendito aquele que estuda as palavras desse livro e obedece, né, aquilo que ele diz, é muito importante a gente ter isso como norte, né? E além disso, né, estudar o livro de Apocalipse nos dá uma perspectiva do futuro e nos ajuda a entender que nós não somos desse mundo e que tem coisas mais importantes aí vindo no porvir e que enquanto estamos aqui precisamos fazer uma diferença, né? Abençoar pessoas. E a gente, quando estuda Apocalipse, a gente estuda não só o futuro, mas estuda também o passado da igreja e o presente da igreja, né? Então na semana retrasada a gente estudou as cartas às 7 igrejas, né? E aí, obviamente, né, a gente vai seguir isso aí. Eu gostaria de lembrar aos irmãos o seguinte, né? Em primeiro lugar, essa experiência de escola bíblica no Instagram é uma coisa nova. Então, eu preciso muito que vocês aí nos ajudem na questão das perguntas. Fiquem à vontade para perguntar. Vocês têm toda a liberdade e se eu não... por acaso não ver aí a pergunta que você fez, faça de novo, porque vai correndo aí, né, os stories aí. E aí, às vezes, eu estou aqui concentrado na lição e aí eu perco a sua pergunta, repita a sua pergunta, é muito importante, né? Aqui é uma via de mão dupla, então eu vou falando aqui, você às vezes tem uma opinião, às vezes você tem uma dúvida e aí você vai participando. O negócio que é participar mesmo, né? Então eu preciso que vocês participem aí e se acaso acontecer isso, né, de eu não conseguir ler ali na hora, pai, você... André, pergunta de novo, não tem problema. Para mim é um prazer, tá? Ainda mais Apocalipse, né? Quando a gente está estudando Apocalipse, surgem muitas dúvidas, muita simbologia, então às vezes a gente precisa, né, esclarecer algumas coisas aí, então fica aberto isso aí, tá bom? Muito bem, vamos começar. Então, na semana atrasada eu tive uma dificuldade porque eu não li todo o texto da escritura, né? Então, às vezes a gente tem que administrar o tempo aqui na live, né? E hoje eu vou tentar fazer diferente. Eu vou ir lendo o texto e vou fazendo comentário, para a gente não perder o texto. Na semana atrasada eu só fiz o comentário e li alguns versículos. Hoje eu vou tentar ler todos, né, de maneira sistemática, tá? Então nós vamos começar estudando Apocalipse 4 a partir do versículo 1. Nós vamos estudar o capítulo 4, 5 e 6 e Deus abençoe que a gente consiga estudar todos eles nesse período de tempo aí de 60 minutos, ok? Bom, então vamos lá. O livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, começa da seguinte maneira. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. Isso é o apóstolo João tendo uma visão, né, uma visão dada por Jesus Cristo, né? E aí ele vê uma porta aberta no céu. Então a gente falou nos versículos anteriores sobre a igreja. Agora nós estamos falando, né, sobre uma perspectiva que João, né, vai ter de cima para baixo. Então vamos seguir aqui que eu vou explicando isso. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse, né, Jesus Cristo, suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Então João teve uma visão do céu. Ele subiu, né, nessa visão que ele teve, né, escatológica, ele subiu ao céu e ele vai ver as coisas que vão acontecer nesses últimos dias de cima para baixo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque ao longo do Apocalipse, você não tem uma cronologia linear. Você tem toda hora retomadas das mesmas situações sob perspectivas diferentes. Por isso que muitas vezes confunde a leitura do livro de Apocalipse, que você imagina assim, a partir do capítulo 4.
nós temos o início do fim dos tempos e lá no último capítulo o final. Não é assim. Nós temos perspectivas de mesmos eventos ao longo do livro de Apocalipse. E isso a gente precisa ter essa dimensão, tá? Então vamos continuar. Aí João vê, né, ali ele está na presença de Deus, diante do trono de Deus, né? Ele foi convocado por Cristo para subir ao céu, havia uma porta aberta, né? E ele passa por essa, né, porta, e aí ele entra ali e ele está no céu diante do trono de Deus. Isso é maravilhoso, né? Não precisa nem comentar sobre isso, quão maravilhoso que isso é. Mas vamos seguir. Apocalipse explica a predestinação. Não vamos arrumar polêmica essa hora da noite, meu cara. Ai, gente, esse é um assunto que, quem sabe, um dia a gente entre, né, em debate, discussão, alguma coisa nesse sentido. Né? É verdade, Vinícius, tem muita coisa que Apocalipse vai explicar ou dar embasamento, não é verdade? E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Versículo 3, o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris. Olha o arco-íris aí, né? A lembrança da aliança, né? O arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes ou 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Isso aqui é muito importante. Versículo 4. Ali você tinha 24 tronos com pessoas sentadas. Os tronos já estavam ocupados. De quem são esses tronos? Se eles são 24, né? São 2 dúzias. Então, os 12 patriarcas de Israel, os 12 apóstolos de Cristo, né? A antiga aliança e a nova aliança, representados por esses 24 líderes ou anciãos, sentados no trono, como Deus e como Cristo prometeu, né, a essas pessoas. Interessante que eles estavam vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça, sacerdócio e reinado. Eles são sacerdotes, são reis, né? Então isso é uma simbologia, né? Aponta para uma simbologia dos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e eles já estão no céu. Opa, isso aqui é uma observação importante, eles já estão no céu. Os juízos de Deus ainda serão derramados, mas esses santos já estão no céu. O que isso representa? Isso aqui, né, é um embasamento forte para a interpretação de que nós seremos arrebatados antes da tribulação, pré-tribulacionista, né? Eu estou aqui, né, dando aula de Apocalipse, defendendo, né, uma teologia pré-tribulacionista, né, que entende que a igreja será arrebatada antes da tribulação. A gente vai ao longo de Apocalipse estudar aí algumas referências, né, alguns dos porquês, né, isso está mais bem embasado, né, nas escrituras do que outras teologias. Óbvio que a gente não precisa brigar com ninguém que seja, né, de outra forma de interpretar Apocalipse, até porque eu não tenho pretensão, depois de mais de 2.000 anos de igreja, né, ser o cara que vai, aliás, cerca, né, de 2.000 anos de igreja, ser o cara que vai dizer assim, eu estou certo. Mas, obviamente, a gente tem uma tendência a explicar Apocalipse nessa perspectiva pré-tribulacionista. Por quê? Vou dar algumas razões aqui. Vinícius, eu vou chegar nessa aí do pré-milenista, tá? Mas legal você perguntar isso. Então, olha só. A igreja de hoje, ela não é diferente da igreja de outras épocas. A igreja, ela começa em Pentecostes e ela termina no arrebatamento. A igreja, como Paulo diz lá em Efésios, é o grande mistério, né, que foi revelado nos últimos dias, porque o próprio livro de Daniel, quando ele fala sobre as 70 semanas para a purificação, ele compreende 69 semanas entre a saída da ordem para restaurar, né, o templo de Jerusalém, dada por Ciro, até a entrada triunfal de Cristo, né, em Jerusalém. O que dá 69 semanas de anos, uma semana 7 dias, só que é em anos. É 69 vezes 7. Isso dá o resultado incrível de que Jesus Cristo e a vinda dele nessa terra foi prevista por Daniel.
Só que aí completa 69 semanas e falta a última semana de anos, ou seja, os últimos 7 anos, eles faltam. Por quê? Porque é como se houvesse uma pausa no tempo. É como se, desde Pentecostes até o arrebatamento da igreja, houvesse uma pausa na história, que é o período da graça, é o período da igreja. E quando, finda esse período, quando o arrebatamento acontece, aí as escrituras elas dão totalmente a direção. São 7 anos. A Bíblia fala em semanas de anos, a Bíblia fala sobre quantos dias equivalem esses anos, a Bíblia fala sobre um tempo, 2 tempos e meio tempo, 3 anos e meio. Então, esse período de 7 anos, são 7 anos finais, chamado de a 70ª semana de Daniel, é o tempo dos judeus, o tempo da ira de Deus, que é tão repetido no Antigo Testamento. Então, de acordo com essa perspectiva, a igreja agindo na igreja é aquele que detém a manifestação do filho da perdição. Depois a gente vai jogar essas referências. E aí, a partir desse momento, o anticristo entra em ação, e esse período de 7 anos ele tem o seu percurso, e no final desses 7 anos, Jesus volta. Isso é muito importante quando a gente entende a seguinte perspectiva. Jesus disse que aquele dia e hora ninguém saberia, nem ele, somente o Pai. O dia do arrebatamento ninguém sabe, mas a partir do arrebatamento e a partir do início da 70ª semana, são 7 anos até que no final desses 7 anos, Cristo volta com a sua igreja dos santos. Então essa é a linha pré-tribulacionista, e a partir desses 7 anos se inaugura o período do milênio. Aí, Vinícius, o que você perguntou, o período do milênio, ele vai acontecer a partir dos 7 anos de tribulação e o retorno final de Jesus. Jesus vem buscar a sua igreja nos ares, mas quando ele volta no final dos 7 anos, ele volta com a igreja dos ares para a terra. Lá no livro de Atos, quando Jesus ascende ao céu, os anjos falam assim: esse Cristo que subiu, ele descerá da mesma maneira, fisicamente, Isso é muito importante a gente entender, essa esperança. Jesus ele vai voltar e colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, Então isso é importante. Então, a partir dessa perspectiva, a gente volta agora para Apocalipse 4 e a gente vai tentando entender aí esses 3 capítulos, 4, 5, 6, a partir dessa perspectiva que eu falei. Então vamos lá, graças a Deus que ninguém sabe. Já pensou se eu soubesse? Misericórdia, é verdade. Tem coisas que a gente não sabe, é para nossa saúde mental, emocional e tudo mais. Você tem toda a razão, viu? Bom, aí continuando aí, no versículo 6. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como um cristal. São muitas simbologias, Algumas a gente vai descobrindo com o tempo aí. Essa particularmente eu não tenho muita ideia em relação a esse mar de vidro que ele representa. Mas vamos seguir. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres viventes, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E de noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem, Então vejam bem, esses 24 anciãos que representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, eles representam os santos ressuscitados já no arrebatamento. A gente sabe que primeiro
sobem aqueles, né, que já morreram e são ressuscitados, e depois aqueles que estiverem vivos subirão. Então, é interessante porque a partir daí eles vão para o céu para estar com Cristo, né? E não vamos entrar nessa discussão, pelo amor de Deus, de quem morre, onde está agora. Depois a gente pode até dar um estudo sobre isso. Mas o fato que dentro da simbologia de Apocalipse, antes dos juízos caírem, eles já estão lá, resguardados e salvos, né? Então vamos seguir aí agora o capítulo 5. Esse capítulo 5, o livro e o cordeiro, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Quem estiver vivo vai assistir. Vai assistir o quê? Não entendi, porque, vamos lá, quem estiver lá com Cristo vai assistir. Se é isso que está perguntando, sim. Quem está lá em cima está vendo de cima para baixo, né? É a perspectiva. Depois nós vamos ver aí nos próximos capítulos que a perspectiva é de baixo para cima. Quem está lá em cima está entendendo o que está acontecendo. Esses anciãos estão entendendo. Inclusive eles dão glória a Deus. Inclusive eles cantam hinos. Então eles estão vendo o que está acontecendo. Eles entenderam, pô, chegou o tempo, que maravilha. Chegou o tempo das coisas se cumprir. Nós já fomos arrebatados, estamos no céu e agora estamos de camarote assistindo isso. Quem estiver aqui embaixo, quase ninguém vai entender. Ou a partir de um determinado momento pode entender e até se converter. Aí é importante destacar uma coisa. Se converter é outra mensagem. O Evangelho da Graça está compreendido entre Pentecostes e o arrebatamento. A partir daí é o Evangelho do Reino. Qual é o Evangelho do Reino? O Messias vem para reinar. Não é o Messias que morreu e ressuscitou. O Messias vem para reinar. É esse que Israel espera hoje. É um outro evangelho. É o Evangelho do Reino que Jesus fala lá em Mateus 24 e nós vamos ver isso aqui. Vamos lá. Quem estiver na terra vai assistir. Quem estiver na terra vai levar saraivada, né, de meteoro, é terremoto, é guerra, é o pau quebrando. É isso que vai assistir quem estiver aqui na terra, né? Então, vai estar sofrendo. A grande tribulação, o dia da ira, o dia do juízo, né? Então, vai assistir dessa perspectiva, dessa maneira, né? Então, quem estiver vivo não terá ciência? Muito provavelmente, Vinícius, eu acredito que não. Pelo menos no início, né? E a gente vê até Hollywood explorando, né, essa perspectiva do arrebatamento, como, por exemplo, abdução por OVNIs, né? Desaparecimento de pessoas especiais ou não especiais, não sei. Eu já ouvi uma teoria secular dizendo assim, o desaparecimento daqueles que são pouco evoluídos. É o contrário, eles desaparecem para deixar a terra para os mais evoluídos. Gente, tem um monte de explicativas já para o arrebatamento. Pronto, interessante isso, né? Alguns pastores falam que vai ter tribulação durante o arrebatamento. Pedro, tem algumas interpretações assim, mas essa linha, ela sofre com alguns outros textos bíblicos, a explicação de outros textos bíblicos. Até porque, como eu disse antes, né, porque a igreja de hoje vai passar pela grande tribulação e a igreja de todas as outras eras não passaram. Elas passaram por tribulação. Importante lembrar aqui, nós vimos na carta às 7 igrejas que sofrimento para a igreja, tribulação, não estou falando da grande tribulação é regra, não é exceção. Igreja sofre mesmo, isso é a regra. Se não está sofrendo, bom, misericórdia de Deus, ou porque tem alguma coisa errada, vai saber. Mas o fato é, sofrimento é a regra, não é a exceção. Então, tribulação, todas as igrejas de todas as eras passaram. Nós estamos falando da grande tribulação. A grande tribulação, a igreja não passa. E aí nós vamos ter um texto lá no Novo Testamento que vai falar que o filho da perdição, ele só se manifesta quando aquele que detém for retirado, que é o Espírito Santo agindo na igreja. Então a igreja e o Espírito Santo ali são retirados e aí o filho da perdição se manifesta. É quando ele se manifesta que a Bíblia deixa claro que haverá o início desses 7 anos. Eu acredito que estamos na tribulação. Não, Pedro, nós estamos vivendo tribulação, realmente. Nós estamos vivendo tribulação. Toda igreja passa por tribulação. Mas a grande tribulação, e isso precisa ficar muito claro, irmão Pedro. A grande tribulação é algo designado para Israel por causa da incredulidade deles. A grande tribulação, ela tem N referências no Antigo Testamento. A grande tribulação, o dia do Senhor, o dia da ira,
o grande dia do Senhor, tudo isso está no Antigo Testamento. Os profetas maiores e menores falam isso de maneira assim, muito incisiva e repetida, né? Justamente porque é algo definido para Israel e, obviamente, os gentios que estiverem aqui, né? Vamos lá na sequência. De acordo com uma pesquisa que fiz, mar de vidro representa os povos da terra, pois todos os continentes serão banhados pelo oceano. Vidro cristal representa a transparência das coisas diante de todos. Não, legal. É uma simbologia bem interessante, né? O livro de Apocalipse é muito rico em simbologia e é importante sempre a gente buscar respostas para essas simbologias ao longo das Escrituras, inclusive no Antigo Testamento. Depois ainda vou fazer mais uma outra pesquisa aí. Simone, muito obrigado pela contribuição. A tribulação não terá o Espírito Santo, né? Não da maneira como ele age hoje na igreja. No Antigo Testamento o Espírito Santo agia, né? A gente vê que o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, eles foram tomados pelo Espírito Santo, né? Em alguns momentos, e também alguns profetas. O Espírito Santo agia por meio deles em momentos específicos, né? E isso não impediu que eles fossem salvos por Deus, né? Então a gente vê que haverá salvação na tribulação, né? Muito bem, continuando a mar de vida, Ezequiel também viu aí, perfeito. Com a ajudante dessa aí eu tô feito, Obrigadão, Simone, valeu demais. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Pessoal, olha que legal. Primeiro, na mão direita de Deus estava um livro em forma de rolo. Esse livro pode representar, por exemplo, a história humana, né? O futuro da história humana está na mão de Deus, não está na mão de homens. O futuro da história humana não é o ser humano que define. O ser humano pode fazer planos, mas os desígnios vêm do Senhor. Então esse livro está na mão de Deus, que está sentado no trono e tem o controle da história. Isso é muito importante a gente entender, isso é legal demais, né? Além disso, né, esse livro estava escrito dos dois lados. O que isso significa, né? Um livro completo, né? Um livro que tem tudo que precisa. Ele se aproveita de todo o espaço para estar escrito alguma coisa, é isso? Bom, vamos detalhar sobre isso aqui também. E ele tinha 7 selos, então esses selos, né, eles estão lacrando esse livro justamente porque se lacra é porque o conteúdo está protegido, está guardado. Então vamos lá. Alguns estudiosos entendem que esse livro ele representa a escritura da terra, né? A gente vê lá em Lucas, né? Vou achar a referência aqui. Lucas 4:6, né? Lá está dizendo, né, Satanás afirmando que ele tem o controle dos governos e dos reinos desse mundo e ele oferece para Cristo naquela grande tentação. Então ali está dizendo, Satanás é o dono desse mundo, ele tem a possessão dessa terra, provisoriamente. Esse rolo representa a escritura da terra, ninguém pode abrir, porque Satanás tomou controle legítimo a partir do momento que Adão e Eva pecaram. E aí concederam a Satanás o direito sobre essa terra, porque o direito sobre a terra, né, a mordomia sobre a terra era de Adão e Eva. E quando eles se sujeitaram à voz e à obediência a Satanás, tudo que estava sujeito a Adão e Eva passou a estar sujeito a Satanás. Então Satanás possui a terra. E aí, este livro está lacrado. Quem é capaz de abrir esse livro e de uma vez por todas entregar de volta essa terra para Deus? E aí é interessante, né? Que diz assim no versículo 2, vi também um anjo forte. Eu não sabia que tinha anjo fraco e anjo forte, anjo médio, mas o texto destaca anjo forte, porque não é força que vai abrir esses lacres, né? Esses selos. É a dignidade, né? Quem gosta de Vingadores, né, de super-heróis e viu o filme aí, né, sabe que o martelo do Thor só pode ser erguido por quem for digno, né? Então, o lacre do rolo só pode ser
retirado também por quem for digno. E quem é digno? E quem é o único digno? É o anjo forte? Não, não é o anjo forte. O único que é digno aí é Jesus Cristo, que é o que o texto vai falar. Então, é interessante porque agora é a hora, retomada de posse da terra. Aquilo, né, que fazia parte, anjo poderoso, legal, Deise, anjo poderoso, não é o poder, é a dignidade, né? Não é a força, não é o poder, né? É a dignidade, né? Então Jesus é digno, nós vamos ler aí na sequência, né? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava lá escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que estava escrito lá, né? Interessante porque João está chorando, porque ele entendeu o que representava aquele livro, né? Meu Deus, quando essa terra vai ser retomada? E aí tem um detalhe importante. Quando o ser humano caiu lá no Éden, 3 coisas se corromperam: a alma, o corpo e a terra. A alma, ela é resgatada, ela é redimida quando a pessoa crê em Cristo e no sacrifício dele na cruz e a sua ressurreição. Nesse momento a alma dele é resgatada. O corpo, quando ele é resgatado? Ele é resgatado na ressurreição, né? Que recebemos corpos glorificados. E a terra, quando ela será restaurada? Primeiro ela passará pelo fogo. Então, primeiro os seus têm que ser abertos. E antes dos seus serem abertos, antes dos juízos serem derramados, quem já está lá no céu? Os 24 anciãos representando os santos do Antigo e do Novo Testamento. Muito bem. João entendeu e chorou de tristeza. E aí ele chorou não é porque ele estava curioso para saber o que estava lá dentro, porque ele sabia o que representava isso. Então um dos líderes me disse, Apocalipse 5:5, então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Maravilha! Então eu vi um cordeiro, olha só, não é força, não é poder, é um cordeiro. Olha que legal, é um cordeiro, um animal que representa, né? Eu vou falar o contrário, né? O cordeiro não representa força na natureza. Na verdade, o cordeiro representa o quê? Fraqueza, né? É um animal útil para o ser humano, né? Em vários aspectos, questão alimentar, questão de tecidos, né? Vestuário e tudo mais. Mas é um animal, no contexto, né, da cadeia alimentar, um animal frágil, um animal suscetível, um animal que pode ser vitimizado por qualquer outro tipo de predador. Mas é o cordeiro que representa aquele que é digno de romper o lacre desse rolo. Então eu vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Eu esqueci de falar quem são esses seres viventes, que loucura! Cabeça de águia, de boi, de leão, parecido com o ser humano. Bom, uma das interpretações é que esses 4 seres viventes, que também tem uma referência deles lá em Ezequiel, vamos ver aqui, Ezequiel 1, de 5 a 13, tem esses mesmos seres viventes lá. A interpretação que mais faz sentido nesse contexto é que os 4 seres viventes estão representando toda a criação, toda a vida que Deus criou. Né? Nós estamos falando do planeta Terra, nós estamos falando de toda a vida que existe no planeta. E aí a gente percebe o seguinte, né? A Terra vai ser redimida? Vai. Esses seres viventes estão representando a vida da Terra? Estão. E aí, como a gente vê Paulo falando, né, lá em Romanos, que toda a criação geme pelo dia da redenção, né? E aí a gente vê essa criação adorando, louvando a Deus por saber que esse dia chegou. Esses 4 seres viventes, representando todos os animais, todos os seres vivos que vivem no planeta. A gente tem ali os 4 seres viventes, tem os santos do Antigo e do Novo Testamento, tem o próprio Deus, tem lá o Cristo, né, que é o Cordeiro, e tem os 7 Espíritos de Deus, que representam o Espírito Santo. Está todo mundo lá, que é importante, todo mundo lá fazendo o quê? Adorando e louvando a Deus, né? Bacana demais isso. Isso nos ensina também que a gente já tem que começar a adorar aqui, né? Muito bem. Continuando aí, versículo 6. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes, né, os anciãos.
Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Está claro quem é? Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Então, a representação de chifre, né, ainda mais com o número 7, está representando poder, né, no caso aí, o poder de Cristo. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 anciãos caíram de joelho diante dele. Imagina isso, gente. Chegou a hora, graças a Deus, chegou a hora de redimir o planeta. Nova terra e novos céus. Chegou a hora. Isso se concretizou, isso concluiu. É só alegria, galera. É só louvor e adoração, porque esse momento chegou. Então, por isso, essa galera que está aí no céu está louvando e adorando a Deus, né? Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 anciãos caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa, música no céu. Aí, Vinícius, ó, você que é músico aí, ó. E algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Opa! Olha só as orações do povo de Deus onde estão. Estão em taças, guardadas com carinho, separadas para o grande dia. Eles cantavam essa nova canção. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Sacerdotes e reis. Mais uma vez aquela simbologia, vestes brancas e coroas, né? Muito bem, lindo, maravilhoso, fantástico. Eles estão adorando no céu. O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Como Jesus disse, né? Todo o poder lhe foi dado, no céu e na terra. Jesus declarou isso e agora outras testemunhas estão testificando disso, né? Realmente todo o poder foi dado, né? Ele é digno, é o único digno de abrir esses selos e libertar a terra da possessão de Satanás e entregá-la ao Pai, né? Redimida. Primeiro, ela vai passar 7 anos sendo limpa com fogo, com água não, porque nós vimos lá o arco-íris representando a aliança de Deus com Noé, por água não, por fogo, né? A purificação por fogo, né? Então eu vi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra. Como é que fala? Não tem a religião, né? Religião não, né? A igreja X, a igreja Y, né? Não tem o animal X, o animal... Todo mundo tá junto ali, direcionado para uma coisa, adorar a Deus. A palavra que me fugiu, oh meu Deus, denominação, não tem denominação, nessa hora não tem nada disso, é todo mundo que ama a Cristo, rendendo louvores a ele, né? E aí agora o capítulo 6, agora são selos, né? Ó o Reine aí, seja bem-vindo Reine, seja bem-vindo a tia Neuza aí, muito obrigado aí pela presença, né? Vamos lá, nós estamos em Apocalipse 6, nós estudamos aqui o 4, o 5 e o 6. Pessoal, coloquem suas dúvidas aí, comentários aí, tá? A gente precisa fazer isso aí, é uma EBD, nossa, EBD não, é EBS, né? Escola Bíblica Semanal. Precisamos da participação de vocês. No início a galera participou, vamos lá, tá? Bom, então... Agora, os selos serão abertos. Até agora nós falamos do que veio antes. Quem estava lá, o pessoal adorando, graças a Deus, os selos vão ser abertos. Agora o pau quebra. Agora os selos serão abertos. Agora começa a grande tribulação. O dia do Senhor. Por isso, irmão Pedro, né, você falou assim, estamos vivendo a tribulação. Estamos vivendo a tribulação. Em todas as eras da igreja teve uma tribulação. Mas a grande tribulação começa aí. Sabe por quê? Porque a grande tribulação começa aí. Por quê? Porque agora é uma intervenção dos céus. Isso é muito importante destacar. Não é consequência das ações humanas. Por exemplo, o ser humano está aumentando dióxido de carbono na atmosfera, efeito estufa. Não é por isso. Não é consequência do aumento do efeito estufa. Não é consequência da destruição da camada de ozônio. Não é consequência da destruição da fauna e da flora que o ser humano promove, do assoreamento, né, da poluição dos rios, da poluição atmosférica. Não é consequência disso. Não é consequência
de guerras ideológicas e políticas. Não é isso. Toda tribulação e perseguição que a igreja já passou é de baixo. Essa tribulação, ela vem do alto, irmãos. Guardem isso no coração. Essa tribulação é uma intervenção que vem dos céus. Hoje está muito difícil estar falando muito. Pessoal, vocês estão percebendo essa fala aí? Ou é só o irmão Deca? Eu preciso saber isso porque pode ser a minha internet ou pode ser a internet dele. Se tiver ok para vocês a conexão, me dá um ok aí para eu saber disso aí, para ajudar o irmão Deca aí, tá bom? Então, irmão, não tem como a gente fazer essa confusão. A grande tribulação é uma ação dos céus, é a abertura dos selos, é o toque das trombetas, é o derramar das taças. Vem do céu, é de cima para baixo. Precisamos ter isso claro, porque Hollywood tem um monte de filme onde acontecem inúmeras catástrofes e todas elas estão relacionadas com o quê? Estão relacionadas com a ação humana, né? Não é o caso da grande tribulação, que é uma ação divina. Vamos lá, Reiner, aqui tá ok para mim, Vinícius, sim, tá ok. Érica, tá falhando mesmo. Ô, Érica, depende de onde você tá. Aí, ó, o Carlos aí, ok, Rayane, sim. Então, isso provavelmente é a internet de vocês, galera. Tem que dar uma olhada aí. Não, sim, tá falhando? Ixi, agora eu já não entendi. É, o meu 4G tá ligado. Tá falhando aqui também. Ai, ai, ai. Então vamos ver aqui. Se eu desligar o Wi-Fi aqui, vai cair a conexão. Nossa, é só agora ou desde o início tá assim, pessoal? Dá um toque aí. Se às vezes, né, se tá agora, é só uma irregularidade da conexão, né? Não sei. Mas vamos seguir aí, tá? Porque agora não tem muito como mudar, não. Não, que pena. Eu espero que resolva aí, gente. Ai, ai, peraí. Então, ô, Érica. Tá ligado. Não sei não. Tem jeito não. Vamos deixar... Vamos ver aí. Às vezes é só uma inconstância temporária, né? Bom, então vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. Então viu o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos e ouviu dos 4 seres vivos dizer com voz forte, com o barulho de um trovão, venha. Então a ordem vem dos céus. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e deram uma coroa de rei. Ele saiu vencendo e conquistando. Pessoal, presta atenção nisso, muito importante. Este texto, ele tem um paralelo enorme com Mateus 24, a partir do versículo 5. Se vocês puderem abrir aí, né, na Bíblia de vocês, o capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 5, vocês vão enxergar esse paralelismo. Então, esse versículo 2 está falando assim, o cavaleiro branco. Aí você pensa assim, nossa, se é branco é santo, né? Santidade, será que é Cristo? O seu cavaleiro tinha um arco, um arco, Jesus com um arco estranho, e lhe deram uma coroa de rei, quem deu uma coroa de rei? Ele é digno dessa coroa, né? E ele saiu vencendo e conquistando, o quê? Aí quando você vai lá para Mateus 24, no versículo 5, é aquele versículo que vai dizer assim, muitos virão em meu nome, né? Muitos dirão ali, eis o Cristo e tal, virão muitos falsos profetas e falsos messias, né? Então aí dá para entender, o cavalo é branco, não o cavaleiro que está sobre o cavalo é branco. O cavalo, ele representa uma paz, ele representa uma falsa paz. O que isso está querendo dizer? Aqui é a chegada do anticristo, é o início de tudo. O anticristo, ele entra na história como aquele que vai promover uma falsa paz, uma falsa aliança com Israel, que vai durar 3 anos e meio, e ele vai romper, né, com essa aliança no meio da semana, no meio dos 7 anos, né, a semana de anos. Então, esse anticristo inaugura o período da tribulação, trazendo uma falsa paz, né, trazendo uma pacificação dos conflitos militares, dos conflitos ideológicos. Ele vai reunir nele características
que vai trazer ao mundo, né, uma sensação, né, de que o problema de guerra e de conflitos foi resolvido. Mas é uma falsa, por isso é que o cavalo é representado pelo branco, o cavaleiro não é branco, né? Ele tinha um arco, né? Um arco se faz guerra, né? E um arco se acerta de longe, né? Então, ele deram uma coroa de rei, lhe deram, quem ele deu? As pessoas, o mundo deu uma coroa para ele reinar sobre o mundo, para ele ser aquele, né? Que o mundo espera, que o mundo aguarda, né? Nós estamos vivendo hoje uma crise na democracia, nós estamos vivendo hoje, né, uma situação extremamente particular de pandemia, né, que faz com que as pessoas muitas vezes fiquem sem esperança, que as pessoas vejam que toda aquela proposta da ciência e da tecnologia em trazer paz e prosperidade, ela é facilmente abalada por uma epidemia. Olha o caos que nós nos encontramos hoje por causa de uma epidemia que começou lá na China. Então, essa tranquilidade que o mundo, essa falsa tranquilidade que o mundo tem, estabilidade que ele tem, seja econômica, política e tudo mais, ela é facilmente abalada. E aí esse anticristo, essa figura, ela vai trazer essa falsa sensação de paz, né? Muito bem. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouviu o segundo ser vivo dizer, venha. E aí saiu outro cavalo, que era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra ao mundo, ou seja, o vermelho aqui representa sangue derramado. E o seu cavaleiro recebeu por um tempo o poder de fazer o quê? Trazer guerra ao mundo. Assim como o primeiro cavaleiro recebeu o poder de trazer paz, né? Interessante que ele é chamado por um dos animais. Verdade, interessante, boa. Boa, porque nós estamos tratando de uma redenção, uma retomada de posse da terra. As criaturas, né? Elas gemem, né? A criação geme pela redenção dessa terra. E aí a criatura que está lá no alto vai e convoca esses seres. Boa observação aí, Deise, muito boa observação. E aí esse cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras, né? E ele recebeu uma grande espada. Esse cavaleiro vermelho, ele traz, esse cavalo vermelho, pela criação boa, esse cavalo vermelho ele traz guerra, né? E a guerra é uma coisa que a gente, né, tem visto as lideranças mundiais pisando em ovos para evitar uma guerra, até por causa do grande poder de fogo, né, que as nações hoje têm. E esse poder de fogo é capaz de dizimar tudo, né? Então isso se reverte contra o próprio ser humano, e o ser humano tem evitado, né, por algumas décadas, desde a Primeira e Segunda Grande Guerra, tem evitado guerras grandes aí, poderosas. A gente sabe que tem guerras hoje em tudo quanto é lugar, guerra civil, guerra em pequenos países, Oriente Médio é uma loucura, mas grandes guerras não, né? E aqui a gente vê que esse cavalo vermelho ele vai representar conflitos aí armados. E é interessante que no final do versículo 4 diz assim, e ele recebeu uma grande espada, né? Qual que é o poder da espada? É matar. Quando fala uma grande espada, é um grande poder de provocar, né, muita morte, né? Então a gente pode pensar que hoje realmente o ser humano chegou num nível de conhecimento tecnológico que armas pequenas são capazes de causar grande número de mortes, né? Grandes impactos nesse sentido, né? Ceifar vidas, né? Uma grande quantidade de vidas. Aí versículo 5, então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouviu o terceiro ser vivo dizer, venha. Ouviu um cavalo preto, esse cavalo é preto e ele tinha uma balança na mão. Ouviu que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia, 0,5 quilo de trigo custa o que vocês ganham um dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa, e não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Então, esse cavalo aqui, quando Jesus lá em Mateus 24, versículo 6, se não me engano, ele vai dizer, e haverá fome. Gente, a guerra, ela traz fome. A guerra, ela causa tantos estragos que é natural, após uma situação de guerra, as pessoas param de plantar, de colher, de produzir, muita destruição. É uma consequência óbvia da guerra, é a fome, né? Então, quando ele fala aí, né, é o preço caro dos alimentos, aqui está falando do preço caro, né, do trigo, da cevada, o trigo representando o alimento, a cevada representando as bebidas, né?
E o vinho e o azeite que era usado no passado para curar feridas, né? Os remédios, os medicamentos, 3 coisas: comida, bebida e remédios. Então, após essas guerras que haverão aí, né? A partir aí a sequência, né? Cavalo branco, o anticristo entra em cena e promove uma falsa paz. A partir daí o cavalo vermelho traz grandes guerras, e aí depois o cavalo preto, que vai trazer aí a fome, né? E a dificuldade aí de acesso, de compra, né? De alimentos e tal. Uma crise econômica mundial aí. Versículo 7, depois o cordeiro quebrou o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte. Né? Então pensa, lá no primeiro tem um cavaleiro. Esse cavaleiro não pode ser Cristo, porque só tem cavaleiro aqui que traz coisa ruim. Então aquele primeiro lá que está montado num cavalo branco, né? Porque tem algumas interpretações que entendem que aquele é Cristo. Não é Cristo. Aquele é um falso Cristo, que traz uma falsa paz. Assim como lá em Mateus 24, 5, né? Vai seguir a mesma sequência, né? E aí esse cavaleiro amarelo se chama Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, 1/4, né, dos habitantes da terra. 7 bilhões, 8 bilhões, 1/4 disso vai ser morto. Né, por meio de quê? De guerra, de fome, consequência lógica, doenças, né, consequência lógica também da guerra. Né? Você tem a dizimação aí de várias estruturas responsáveis por produção de remédios, né? Então, prolifera a questão da higiene, da sujeira, destruição, então, proliferação de doenças, disseminação de doenças, né? Dificuldade de controlar aí essas questões. E animais selvagens. Sabe o que animais selvagens representa? Representa o que? Coronavírus. Representa, também, infecções, mas animais selvagens representam o quê? Um desequilíbrio na cadeia alimentar. Vai morrer tanta coisa, vai ser uma loucura tão grande, desequilíbrio na cadeia alimentar. Até os animais selvagens vão estar atacando gente. Vai matar a gente, é uma loucura, né? Uma loucura. E aí no versículo 9, então o cordeiro quebrou o 5º selo. Aí dá uma pausa, até eu vou dar uma pausa aqui e alongar. 4 selos, né? Juízo de Deus sendo derramado. 4 selos, Deus está abrindo, né? Jesus está abrindo um por um, né? Cada selo vai derramando, né, algo na história desse planeta, vai acontecendo alguma coisa muito importante, né? E aí, no final, nós veremos o quê? A retomada de posse, do direito de possessão, a escritura, né, sendo retomada aí na posse de Cristo, né? Minha Bíblia tem uma tradução mais explicada, fala de um cavalo pálido, amarelo pálido, né? Eu pensei nisso na hora, pálido, né? E aí ele representa a morte, né? Falta de sangue correndo, de vida correndo. Palidez é isso, né? A falta de sangue ali na circulação periférica dá essa ideia, né, de palidez, né? Justamente é uma coisa que tem a ver com morte, aparência de morte, né? Muito bem, Deise, legal. E aí vem o 5º selo. E aí o que o João, né, tem na experiência? O que ele enxerga, né? E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Opa! Sabe quem que esses caras vão representar? Porque a gente já viu santos do Antigo e do Novo Testamento, né, ressuscitados diante da presença do Cordeiro e adorando a Deus e ao Cordeiro, antes da abertura dos céus e durante. Então nós já vimos esses lá, eles já foram representados. Agora nós estamos vendo aqui, debaixo do altar, alma daqueles que foram mortos em que período? Na grande tribulação. São pessoas que na grande tribulação reconheceram os juízos de Deus, se arrependeram e foram mortos por causa da sua fé. Como a visão de Apocalipse, do capítulo 4 ao 6, é de cima para baixo, então a gente não tem noção de como elas foram mortas, mas nós vamos ver ao longo de Apocalipse. Por que elas foram mortas? Recusaram a marca da besta, né? O que mais que aconteceu aí
que fizeram com que elas fossem mortas. Nós vamos ver lá para frente. Aqui só está apresentando a perspectiva do céu, essas almas que subiram, que estão ali debaixo do altar, estão clamando por justiça. Porque tem gente que confunde assim, então esses aí são os da igreja que passaram pela grande tribulação. Não, esse aqui é um outro grupo, né? Eles não estão diante do trono de Deus e sentados em tronos com coroas e vestes brancas. Eles estão debaixo do altar. Então, são grupos diferentes, isso tem que ficar claro, né? E aí, eles foram mortos durante esse período. Os 4 selos foram abertos, aconteceu um monte de coisa na terra, a gente vai ver nos próximos capítulos, mas a visão é de cima. Então, aconteceu um monte de coisa. Eles foram mortos. 4 selos, abriu o 5º, atenção a essas almas aí, né? E aí, o que foi dito a eles, né? Versículo 11. Aliás, versículo 11. Cada um deles recebeu uma roupa branca e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido durante a grande tribulação. Em seguida viu o cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. Esse texto, ele se repete algumas vezes lá no Antigo Testamento. A frequência como eles se repetem é muito grande, né? Por isso que estudar Apocalipse é bom, porque você tem que estudar a Bíblia inteira, não tem jeito, né? Então lá em Mateus 24, a partir do versículo 29, também vai falar desses mesmos eventos, né? Então nós temos aí terremoto, o sol negro, a lua vermelha, estrelas caindo do céu. Vai lá para Mateus 24, 29 para vocês verem. O céu desaparece, né? As estrelas caem do firmamento, montes e ilhas tirados do lugar. Então, tudo isso vai romper toda a zona de conforto. Presta atenção, gente. Quando a gente fala assim, tem uma pandemia no mundo, o ser humano vai lá e dá conta de resolver. Nós estamos vivenciando um problema de fome. Aí nós temos lá tecnologias, né, voltadas aí para resolver o problema da fome, grande produção de alimento, agilidade nesse processo. Mas quando vem as grandes forças da natureza, não tem ninguém que fique em pé. As grandes forças da natureza, né, quando Deus intervém aqui nesse período de grande tribulação, não tem quem fique em pé. E aí nós vamos ver nesse texto, né, que aí os grandes do mundo vão se render. Aí os grandes do mundo vão ter medo, né, por tudo isso, porque aí eles vão perceber, isso aqui é ação divina. Isso aqui não é consequência das nossas atitudes, não é processos naturais que o planeta passa, né, de acordo com as eras que o planeta vive, não, é intervenção de Deus mesmo, é a mão de Deus pesando, é o grande dia da ira, como foi prometido no Antigo Testamento, né? Eu tinha aqui as referências, depois eu vou passar para vocês na próxima lição, que são muitas referências em relação a essa questão do sol negro, a lua vermelha, né, de um grande terremoto. O livro de Daniel fala sobre isso, o livro de Isaías fala sobre isso, o livro de Joel fala sobre isso, Zacarias fala sobre isso. Tem vários textos, né, de pequenos e grandes profetas do Antigo Testamento que vão falar sobre isso. Muito importante aí. Gente, está acabando, eu nem percebi. Vamos lá. Versículo 12. Aliás, perdão. Versículo 14. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo. E todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, olha só, os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou líderes, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentar? Então, nesse momento, os grandes dessa terra vão reconhecer a pesada mão de Deus. Lá em Mateus 24, versículo 29, eu vou fazer questão de ler aqui, ó. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra,
e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Presta atenção nesse versículo 31, porque nós vamos começar na outra semana o capítulo 7 de Apocalipse, vai falar exatamente isso que está falando em Mateus 24, 31. Maravilhoso, né? Porque é aquilo que eu disse, quando a gente está lendo Apocalipse, a gente precisa ler outros textos da Sagrada Escritura. E aí é um complemento atrás do outro. Então, é muito importante, né, a gente ter essa dimensão, né, foi uma das coisas assim, que eu resolvi dar ênfase, que é o fato de que é uma ação divina, não é fruto da ação humana, não é o planeta, né, passando por revoluções, porque faz parte dos processos naturais. São intervenções divinas. Nós estamos vivendo agora um período de pandemia, que é uma pandemia consequente de ação humana. Sabe-se lá o que aconteceu na China. Não vamos entrar no meio dessa questão. Mas o fato é que tudo isso são ainda coisas humanas. Quando Deus resolver agir, algumas pessoas reconhecerão e buscarão a Deus, né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como diz lá em Isaías. Algumas pessoas, né, como vocês viram aí no texto, alguns governantes, reis e líderes só reconhecerão isso quando o sexto selo for aberto. 6 selos precisavam ser abertos para que essas pessoas reconhecessem a ação divina sobre o planeta. As cidades vão acabar, já que as pessoas ficarão em cavernas. Interessante, por quê? Porque as estruturas físicas que o ser humano cria, muito obrigado, Vinícius, as casas, os prédios, nada disso vai subsistir. Porque nós vamos ter tido guerra, nós vamos ter terremotos com força, escala Richter, lá no talo. É terremoto para arrebentar tudo. A única coisa que consegue sobreviver é caverna. E os caras vão ter que ir para a caverna para se esconder. Porque caverna sobrevive a uma situação de terremoto, de bomba e seja lá o que for, né? Sabe-se lá, né? Que cavernas são essas. Mas o fato é que nós teremos todas essas coisas acontecendo. E aí, no fim disso, o Filho do Homem, ele se manifesta, né? Então, vejam bem, a abertura dos 7 selos, né? Nós vamos concluir o 7º selo aí na outra semana, se essa semana que vem na outra, nós vamos ver que é uma perspectiva dos 7 anos de tribulação a partir do céu. E aí depois nós teremos, né, a perspectiva da terra, né? E mais outras perspectivas simbólicas, né, que o livro de Apocalipse vai trazer para nós. Amém? Pessoal, estamos terminando. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, façam agora. Gostei muito da participação de alguns aí, é muito importante, como eu disse no início. Legal demais vocês participarem, interagir. Significa que vocês estão acompanhando, estão assistindo, estão entendendo, estão tendo dúvida, né? Mais uma vez eu afirmo, se você quiser agradar um professor, participe e faça pergunta. É muito bom, né? E aí, na medida aí do possível, façam a leitura de Apocalipse 7, 8 e 9, né? Na próxima vez que a gente for estudar, assim, se semana que vem na outra, estudaremos capítulos 7, 8 e 9. Se vocês puderem ler, né, vai ser muito bom. A gente sabe, né? O professor sempre fala, dá uma lida na matéria antes. Se vocês puderem fazer isso, é legal demais, porque aí eu vou falando, vocês vão reconhecendo, vão encaixando, é um grande quebra-cabeça. Nós temos 7 segundos, pessoal. Deus abençoe. Um grande beijo aí para todos, um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Fui, valeu!